Bom, eu quero que você abra sua Bíblia agora, no Evangelho, no livro de Atos, o melhor, no capítulo 5. Livro de Atos, capítulo 5. O tema de hoje, né, da nossa jornada, é o capítulo 7. Tem um título bastante impactante, né? Roubo a Deus. E ela vai mencionar justamente a história de Ananias e Safira. Então, quero ler com vocês. Feche seus olhos, vamos orar novamente. Amado Deus, querido Pai, fala o nosso coração, perdoa os nossos pecados e obrigado por tuas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. A história que tanto conhecemos, mas é preciso trazer à memória, vamos ler outra vez. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, conservando parte do valor do campo, conservando, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que negastes? Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entretanto, os moços acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-no junto do marido. E sobreveio grande temor, e toda a igreja, e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. É uma história triste, né? E ela é extremamente triste, principalmente pelo início da igreja cristã. Eu queria mencionar algo que eu considero que seja relevante. Há muitas pessoas que acabam fazendo um comparativo entre o Antigo e o Novo Testamento, e eles são levados muitas vezes a pensar que o Deus do Novo Testamento, ou a atitude de Deus do Novo Testamento, parece ser de um Deus muito mais amoroso e compreensivo, tolerante. Quanto que o Deus do Antigo Testamento, ou os atos de Deus do Antigo Testamento, são muito mais severos. Não é justo essa comparação, porque você vai comparar cerca de 100 anos do Novo Testamento, um período de aproximadamente 100, 150 anos do Novo Testamento, com quase 4.000 anos do Antigo Testamento, de nível de história. Quando nós observamos como Deus foi longânimo com os cananeus, como Deus foi longânimo com os judeus, não é justo acreditar que no Antigo Testamento Deus não foi misericordioso, porque o tempo de comparação não é proporcional. E esse ato em que Deus vai realizar tão atitude severa nos faz mostrar que Ele é o mesmo Deus zeloso, que disse: não toquem no Sinai.
Ora, todos os judeus que estavam ali, que os apóstolos, todos que estavam envolvidos eram judeus, na sua grande maioria, não se surpreenderam com isso e nem se escandalizaram, porque eles sabiam que o zelo do Senhor é imenso. Bom, vamos retornar um pouco e há uma afirmação muito forte: roubo a Deus. Nós sabemos e lemos muitas vezes, quando vamos retirar os dízimos das ofertas, onde é mencionado: roubará o homem a Deus? Sabe, essa é uma pergunta. E quando você observa essa pergunta, você deve realmente adentrar nessa pergunta e pensar sobre ela. Como pode o homem roubar a Deus? Na nossa legislação, nós sabemos que existe uma diferença entre um assalto e um roubo, né? Mas no conceito bíblico, ambos são roubos, como também é para nós. Mas eu não queria criar essa distinção, onde um roubo, onde alguém não está sabendo do fato, e o furto, o assalto, quando você é interpelado por alguém. Mas quando alguém é capaz de roubar outro de modo que ele não saiba, é porque não havia vigilância nisso. E Deus havia dito muitas vezes quanto à ação do ladrão que nós devemos vigiar. A vigilância vai fazer com que o roubo não aconteça. Mas nós podemos ser um tanto vigilantes, estarmos andando na rua e sermos de fato interpelados por um ladrão e este nos forçar a levar os nossos bens, os nossos pertences. Naquele momento onde alguém roubou sem o teu conhecimento, porque houve uma negligência, você não foi vigilante. Em outro, quando alguém te assaltou, você não teve poder para impedir aquilo. Mas tanto a vigilância quanto o poder é algo que é atributo de Deus. Por isso, quando a palavra diz assim, roubará o homem a Deus, nós temos esse poder de roubá-lo. E aí nós percebemos claramente que esse poder nós possuímos porque nos foi dado. Porque nós só conseguimos roubar de Deus aquilo que Ele liberalmente colocou nas nossas mãos. Porque Ele é vigilante e Ele é poderoso para proteger. É tão verdade que, quando o Senhor vai mencionar quanto a isto, Ele sempre vai se identificar como Jeová dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos. Eu repreenderei o devorador, o Senhor dos Exércitos. Então é bem claro que ninguém poderá tirar das suas mãos, que ninguém poderá colocá-lo em uma situação onde ele não possa defender. Por isso, claramente, esse poder só nos pertence, porque nos foi dado. Porque nós podemos roubar dele algo que foi colocado em nossa mão. Por isso a palavra diz que das tuas mãos tu damos. Em outras palavras, nós só podemos roubar aquilo a qual nós deveríamos devolver. Nós não somos capazes de retirar nada de Deus. Por isso, a nossa capacidade de roubá-lo está precisamente onde nós não somos capazes de devolver. Por isso, dízimos e ofertas é uma devolução. É quando eu estou devolvendo algo que é propriedade dele. Mas ele é tão categórico em dizer isso: se você não me devolver,
você estará me roubando. É agora, nesse momento, em que a igreja cristã ela está se iniciando. E nós lemos a história de Ananias e Safira e como foi tão severo. Mas para compreendermos melhor, é necessário que voltemos os nossos olhos para os versos anteriores. Sim, no capítulo 4, verso 36. Porque o capítulo 5, verso 1, ele é justamente um oposto do que aconteceu nesses últimos versículos, do 36 e 37. O que diz a palavra? No capítulo 4, verso 36, diz assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre. Como tivesse um campo, vendeu, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Agora, eu queria dar uma pequena pausa e eu queria que os seus olhos pudessem se voltar agora para o livro de Hebreus. O livro de Hebreus, em que muitos cristãos evangélicos discutem se foi Paulo, se não foi Paulo quem escreveu, nós, adventistas do sétimo dia, recebendo o dom profético manifestado em Ellen G. White, nós não temos dúvida, ela afirma que Paulo escreveu. O livro de Hebreus, ele tem um problema que precisa ser resolvido, e ele foi escrito justamente para resolver esse problema. E qual o problema? O problema é que a profecia dizia que quando o Messias viesse, ele seria rei e seria sacerdote e seria profeta. E vocês sabem que são justamente as três funções a qual são ungidos. São Mashiach. Cristo significa ungido, Mashiach. Para você ser um profeta, você poderia ser de qualquer tribo. O dom profético poderia se manifestar em qualquer filho de Israel, em qualquer das tribos. Mas o sacerdócio, ele era de uma tribo específica. Ele deveria ser levita. Ele deveria ser mais especificamente, ele seria da família de Arão. Então, era algo a qual deveria acontecer especificamente entre os levitas, entre a família de Arão. Já o rei, ele deveria vir da linhagem daquele rei a qual o Senhor escolhera, aquele que era conhecido como amado do Senhor. Ele deveria vir da linhagem de Davi. Ele deveria ser da tribo de Judá. Mas você poderia pensar, então, a grande interrogação é como o Messias ele poderia ser sacerdote, profeta e rei? Você poderia pensar e tentar resolver esse problema dizendo o seguinte: ah, pastor, era simples, era só casar, um rei de Judá casar com a filha de, dos levitas. Não, no momento em que uma mulher casasse com outro da tribo, ela pertenceria àquela tribo, não seria mais levita. Ela daria linhagem, então, para a tribo a qual se casou. E se fosse um levita, ele não seria um judeu, no sentido de ser da tribo de Judá. Então, isso era um grande problema. Como o Messias poderia ser rei, sacerdote e profeta? É justamente o que Paulo se propõe a resolver. E aí ele vai nos levar a um momento em que precisamos entender que o sacerdócio de Jesus
ele ultrapassa o sacerdócio dos levitas. Então ele vai mostrar que Jesus, ele é sacerdote antes. Que os levitas, na verdade, exerciam um papel que era na realidade dele. E o que Paulo vai dizer? Paulo vai dizer que ele é rei de Judá e que ele é sacerdote, mas não levita. Ele é sacerdote de Melquisedeque, de Melquisedeque. E Paulo vai dizer o seguinte, que os levitas em Abraão, quando Abraão foi devolver o dízimo a Melquisedeque, Paulo diz, os levitas em Abraão devolveram o dízimo. Aí, por isso que Paulo vai dizer o seguinte, mudou o sacerdote, mudaram-se as leis. E muitas vezes nós lemos esses versos e pensamos que mudou o sacerdote, muda-se as leis, em referência aos 10 mandamentos. Não. Quando a palavra diz mudou o sacerdote, mudaram-se as leis, é que ele está dizendo mudou as leis do sacerdócio. Então todas as regras sacerdotais mudaram. Então a entrada do dízimo, das ofertas, o sacrifício mudou, porque mudou o sacerdócio. Mudaram-se o sacerdócio, mudou-se as leis. Porque agora estava retornando o sacerdócio que é anterior o sacerdócio levítico. Nós costumeiramente falamos, olha, eu sou levita, me dedico a Deus, mas se formos pensar do modo mais preciso, nós não somos sacerdócios do modelo levítico. Nós exercemos o sacerdócio, os pastores de modo mais especial, do modelo de Melquisedeque. Aí o sacerdote, o rei e o profeta são o Mashiach, o Messias. Agora, Paulo diz o seguinte, é por isso que o Messias, ele é profeta, ele é rei e ele é sacerdote. E até hoje, os judeus que aguardam um Messias que não é Jesus, aqueles que não acreditam no Messias Jesus, ainda têm um problema para resolver. Como ele será rei e sacerdote? Mas Hebreus resolve esse problema. A igreja cristã começou. O sacerdócio de Melquisedeque retornou. Por isso que Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 36, vai dizer: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita. Os levitas recebiam os dízimos das ofertas. Mas agora eles estavam trazendo para o sacerdócio de Melquisedeque. E eu acho maravilhoso, eu não pude olhar como está escrito realmente no grego, mas eu achei maravilhoso essa tradução, e depois eu me debruçar para saber como está escrito. Diz como tivesse um campo. Mas ele tinha, mas ao mesmo tempo ele não tinha. Como se tivesse. Sabe, você adentrar num conceito como esse, de você compreender que essa propriedade não faz de você um proprietário, mas essa propriedade faz de você um mordomo, é revolucionário. E essa frase é linda ao dizer como tivesse um campo. Porque eles estão dizendo, ele não trouxe o que era dele. Ele trouxe o que era do Senhor.
é justamente após esse momento em que o levita vai trazer ao sacerdócio de Melquisedeque que entra Ananias e Safira. E eles, vendo aquilo, o dom profético nos fala que eles queriam ser também ovacionados, eles queriam ser quistos, eles queriam ser vistos. Por isso eles pensaram, vamos devolver também para que todos olhem para nós e digam, ora como eles são generosos, como eles são piedosos. O que eles estavam à procura era, nos tempos modernos, era de likes. O que eles estavam procurando nos tempos de Jesus, os fariseus faziam, oravam nas praças para que todos pudessem ver. Eles não estavam tentando agradar ao Senhor. Eles estavam tentando se tornar agradáveis diante das pessoas, para assim serem quistos, admirados, mas aquilo estava escondendo uma podridão. E por que o Senhor foi tão severo? Porque estava se iniciando um novo sacerdócio. E os levitas estavam trazendo. E era preciso que todos soubessem que Deus tem zelo por esse sacerdócio. Por isso o Senhor foi tão severo com Ananias e Safira. E eles caíram ali para que a igreja não caísse. Isso nos faz perceber como Deus ele é zeloso. O dom profético vai dizer que a mesma indignação que Deus teve com Ananias e Safira, ele continua tendo. Mas o seu juízo não é executado agora, mas o será. Por isso, retornamos àquela pergunta: poderá o homem roubar? O apóstolo vai dizer para ele: você não poderia vender? 100% seria seu. Eu vejo algumas pessoas, às vezes de modo por ignorância, ou outros por má fé, querem comparar esse momento da história cristã com a tragédia, o assassinato, com a maldade realizada pelo comunismo. Até declarar que a igreja cristã era comunista em trazer os bens. Há uma diferença muito grande. O comunismo é justamente a retirada do bem de um para dar ao outro. O que a igreja cristã estava fazendo era a voluntariedade de corações que estavam percebendo que tudo era propriedade do Eterno. Porque aqui existe o coração voluntário. Eles foram voluntariamente. Tanto que o apóstolo vai dizer, se você vendesse, não seria seu. Mas por que você resolveu fazer isso? Eu me pergunto por que que não houve um tempo de mais tolerância com eles? Amados, eles estavam vivendo na chuva do Espírito. A chuva temporã havia caído. Eles estavam dentro da chuva. O Espírito Santo estava agindo de modo abundante. Se o Senhor realizou o juízo, não foi por falta de intercessão e de ação do Espírito de Deus.
Por isso, no último momento, eles foram interpelados para que eles pudessem dizer a verdade. Mas eles estavam na chuva do Espírito e resolveram abrir o guarda-chuva da infidelidade. Por isso o juízo aconteceu. O dom profético vai nos falar na jornada que dias se aproximam em que esse momento não poderá mais acontecer, porque os poderes desta terra irão tirar de nós a capacidade de fazer o que Ananias e Safira deveriam fazer, porque eles fizeram um voto e não o cumpriram. Eles venderam e não devolveram. Chegará um dia em que nós não teremos mais autoridade de comprar e nem vender. Ainda há essa oportunidade. Ainda há esse poder. Mas vai chegar um momento em que esse poder nos será tirado. E muitos provarão que não foram mordomos, porque pensaram que o que Deus havia colocado em suas mãos era deles. E eu vou terminar agora, o tempo está avançado, precisamos nos preparar para as igrejas. O que Deus tratou aqui com Ananias e Safira é algo a qual o Senhor Jesus tratou de modo tão severo. Aqui está um momento onde o maior pecado foi colocado. E como é o pecado? O maior pecado, segundo as Escrituras e o dom profético, é a idolatria. E Deus falou claramente, vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Nesse momento, Ananias e Safira fizeram a escolha de servir a Mamon. Vocês não podem servir a dois senhores. A quem vocês irão servir? Por isso, amado, atacar a infidelidade e atacar a idolatria. O sacerdócio está em pleno funcionamento. O rei, sacerdote e profeta, ele governa, ele intercede, ele exorta. Que os filhos de Deus, que os filhos desta igreja compreendam, todos nós, que o Senhor aguarda que tenhamos um coração reto, que a verdade seja o que ocupe os nossos lábios e que possamos viver, compreendendo que tudo é dele, por ele e para ele. Amém? Que todos nós hoje possamos aproximar do trono da graça sem fingimento, trazendo à sua presença tudo o que temos e tudo o que somos, porque é dele e para a glória dele. Eu quero te convidar agora a fechar os olhos, abrir o coração, vamos falar com o Eterno. Amado Deus e querido Pai, a tua graça é infinita. O teu amor, Senhor, é tremendo. Tu és o mesmo Deus ontem, hoje e será para sempre. És o mesmo Deus misericordioso, bondoso, um Deus que aguarda, como o Senhor foi tão tolerante durante tanto tempo, meu Deus, aguardando o arrependimento dos cananeus, mas que também o Senhor foi zeloso quando tocaram na tua arca. Do mesmo modo, Senhor, tu és o mesmo. E a ausência de juízo tão próximo nos faz esquecer que tu és um Deus de justiça e tu és um Deus vingador.
que quando tu executas, ó Senhor, é para estabelecer a justiça. Que o nosso coração ande em temor na tua presença, compreendendo que estamos tocando no sagrado, compreendemos que fomos chamados para uma obra maravilhosa, a qual devemos ser fiéis, sabendo que estamos indo em direção ao fim do conflito, a qual nós já sabemos quem venceu, porque tu és vencedor e tu faz de nós vencedores. Dá-nos um sábado em tua presença e perdoa os nossos pecados, em nome daquele que vive e reina, que já está voltando com o seu reino, e que a verdade deste reino reine para sempre e sempre em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.